Olá pessoal, muito boa noite a todos. Namastê, é um grande prazer continuarmos aqui com este encontro do espaço Caminho da Luz, transmitindo agora online para todo o planeta Terra e quem sabe Lua, Vênus, Marte e toda a galáxia. Que os espíritos ficam assistindo também lá do astral, entendeu? Fica sintonizado, né? Os ET também. Vai saber se os ETs não fazem transmissão, né, para outros mundos, para saber o que está acontecendo na Terra. Tem tudo isso também que vocês não poderiam nem imaginar, né? Os caras vêm com uma máquina aqui, o ZT pousa aqui, invisível, com uma máquina que pá, já manda lá para internet deles. Né? Sempre com bom humor. Nós começamos o nosso bate-papo de hoje e hoje nós vamos falar sobre família e espiritualidade, relacionamentos familiares e a espiritualidade, ok? Muito bem. Sempre lembrando vocês que nós estamos aqui num bate-papo, vocês podem interagir, fazer perguntas, conversar, ok? Nós estamos todos aqui para esse bate-papo bem informal, bem gostoso sobre esse tema. Eu vou iniciar sobre o conceito de família antes da reencarnação. Está todo mundo lá no plano astral, está esperando uma vaga para descer, para reencarnar. Ok? Como a vida de cada um é programada. Muito bem. Vocês se lembram do filme Nosso Lar? De Chico Xavier, o filme Nosso Lar? Vocês se lembram bem que aquela moça que morreu e ficou muito transtornada por causa que tinha deixado o noivo aqui, morreu muito jovem, e a moça tinha uma cabeça que não aceitava, ela não aceitava, não compreendia toda a grandiosidade da existência, da vida e tudo mais, e ficava pegada a coisas mundanas ainda, coisas planetárias. Vocês devem se lembrar também que a mãe dela já tinha morrido, foi a mãe dela que acolheu ela no mundo espiritual. Ok? Então, no final do filme, você percebe que essa mãe, ela estava preparando, ela não precisava reencarnar. Ela não precisava mais reencarnar. Mas por amor à filha, que tinha que reencarnar de novo, ela se propôs a reencarnar para receber a filha novamente no seio familiar e ali poder educar, orientar e trabalhar a evolução daquela alma, daquela filha. Ok? Então, muito bem. Então, nós vamos ter que destacar aqui o seguinte. Cada alma, cada indivíduo, quando vai reencarnar, ele vai passar pelo conselho kármico. O conselho kármico, né, é que vai decidir como esse indivíduo vai descer. Como, onde e de que forma ele vai estar. Primeiro, qual é a família escolhida para esse indivíduo encarnar? Tá? Esta família tem teias atáveis do passado com ele? Às vezes você pode encarnar numa família de inimigos. Certo? Todos são inimigos de vidas passadas. E o plano espiritual prepara essa descida na mesma família e vai degradar. Aqueles espíritos vão se degradar entre si. Quantas famílias vocês conhecem que é um pé de guerra total o tempo todo? Que não tem a mínima harmonia entre os indivíduos ali. Por qualquer coisinha estão brigando. Se pinta uma herança, então eles se matam. Certo? Não há uma solidariedade, um amor real um pelo outro, em ajudar ao outro. Ok? Então, o plano espiritual, ele faz uma análise anterior e pode fazer o quê? Encarnar almas em grupo. Ok? Grupos que a gente chama grupos de teias atáveis. Vamos supor que numa encarnação passada, várias pessoas tinham um relacionamento próximo, amigos, familiares, moravam juntos, e aí eles entram em conflito, guerreiam, se matam. Aí vai tudo para o astral e é um ódio gerado muito grande entre essas pessoas. Existe um ódio entre essas pessoas. Então eu vou falar da reencarnação familiar kármica. Porque nós temos a reencarnação familiar
dármica. Ok? Que é o contrário. Ok? Então vamos entender isso. Porque vocês percebem que quando você, às vezes, você cria uma família, vou dar alguns exemplos rápidos, assim, que a gente vai voltar a falar sobre isso. Né? Constitui uma família que gera um filho. Né? 6 meses depois, o cara dá um pé na bunda da mulher e vai embora. Quebrou, rompeu aquele elo, você está entendendo? Ficou só uma coisa meio complexa ali. Não é verdade? Aí entra o padrasto, entra outra pessoa. Fica aquele conflito de coisas ali, de gerações, tá? Então isso é muito importante a gente tentar entender também. Os aspectos que vão fluir ao longo da vida. Então vamos falar da reencarnação familiar kármica. A gente tem que ficar atento a isso. Tá? O que é uma reencarnação familiar kármica? É o seguinte: um grupo de almas em vidas anteriores. Tá? Você pode ser marido e mulher numa vida da anterior. Aí por questões de traições e tudo mais, um vem e mata. Pá! Dá um tiro na cara do outro. Chamados crimes passionais. Tá? Imagina esse cara de Campinas que desceu, matou a família inteira, matou todo mundo, matou 12. Vai todo mundo para sair e se suicida depois como se fosse a solução. Aí vai todo mundo para o astral. Aí, o ódio gerado. E a justiça cósmica gerada. Porque ele pensa que matando resolveu, mas não resolveu. A hora que ele acorda, está todo mundo lá vivo, querendo prensar a orelha dele. Tá? Então, a dor, o sofrimento e a angústia. Como o plano astral vai resolver a reencarnação de todas essas pessoas? Dos inimigos. O plano astral pode realmente, dependendo se... Às vezes você tem um lugar que um não tem culpa, o molequinho, que o cara chegou e deu um cara no tiro na cara do moleque. Mas você tem famílias anteriores que há uma guerra entre eles. Há um ódio entre eles. Você está entendendo? Às vezes, você já viu essa história de briga entre duas famílias? Não, até o filme, dos Copperfield, aquele filme americano famoso, né? Do Far West americano, que as famílias se matam. No Nordeste, aí, quantas famílias não se matam? Então, o que os caras fazem? Na hora de reencarnar, os negros encarnam tudo junto de novo. Encarna tudo junto de novo. Tudo para continuar aquelas teias atáveis. Um casa com o outro, outro fica com o outro. Está tudo próximo e constitui uma família. Ou nasce filho do seu próprio inimigo. O plano astral pega você e encarna na família de inimigos. Aí quando você vai crescendo, os filhos vão crescendo, não consegue ter uma sintonia, cara. É uma sintonia vibratória ali. Parece que você sente aquela vibração da alma. E às vezes o teu pai também não gosta de você, não vai com a tua cara. Você é um filho desobediente, não tem amor por você. Saca? Então, esse aspecto kármico é muito complexo. Muito complexo. Você tem que entrar na história de cada um, na história da família. Vocês assistiram aquele filme, E a Vida Continua? Assistiram A Vida Continua? Que é a continuação do Nosso Lar? Vocês viram o rolo que os caras não têm nessa vida para depois preparar a reencarnação deles? Você lembra do rolo? Um mata o outro mata o amante e fica com o amante, tá aquela puta encrenca, certo? Aí morre todo esse pessoal. Como é que o plano astral... Então, aí o conselho kármico é que vai sentar e vai ver como que eles vão consertar esse aspecto kármico e encarnar todo mundo junto. Para viver o que não viveu. Sabe? Aqueles amores que não aconteceu, aqueles relacionamentos que não aconteceram por ser interrompido por morte. Então, quando você tem uma família, tá? E essa família não tem jeito, as pessoas nascem se odiando, brigando, em conflito, não há entendimento, espécie alguma. Estou para gravar. Com certeza tem aspectos kármicos envolvidos do passado. Ok? Então, aí é muito difícil você equilibrar essa família. No entanto, o propósito de reencarnar essas pessoas juntos era para superar. É o de superar aqueles ódios passados.
pelo amor da mãe, pelo amor do pai, pelo amor dos irmãos. Mas, às vezes, a vibração do espírito é tão densa ainda que eles não conseguem superar. Que eles passam a degradar, brigar, odiar irmão, odeia irmão, irmã, e aquele conflito sem fim. Né? Então essa é a chamada família kármica. Que já traz lá de trás os ódios e os conflitos para serem resolvidos. Podem ou não ser resolvidos, ou pelo contrário, podem causar mais karma. Que o ódio gerado pode ser tão grande que pode terminar numa tragédia. Ok? Então a gente tem que estar atento a isso. Vamos falar então agora da reencarnação dármica. Dármica. Então, às vezes duas almas se encontram aqui e elas têm uma sintonia tão grande na sua alma, no seu espírito, se apaixonam rapidamente, até às vezes à primeira vista, têm filhos, e esses filhos nascem maravilhosos, sem nenhum defeito congênito, vão crescendo com amor aos pais, com respeito aos pais. Aquele indivíduo que ajuda em casa, que trabalha, que ama os pais ama os filhos. Uma família que a gente julgaria de perfeita. Ok? Que se julgaria perfeita. Então, por quê? Porque aí não é kármica, é uma sintonia dármica. É uma sintonia de amor. As almas descem conjuntamente para viver um progresso espiritual muito avançado. O pai, às vezes, ele nasce com dharma de ser um pouco rico, ter um pouco de grana, ser de classe média, sabe? Classe média alta. Aí o filho vem, tem a oportunidade de estudar nas melhores escolas, nas melhores universidades. Isso é um puta dharma, cara. Do que você nascer na favela lá, sem pai, sem mãe, ser filho da puta. Quando eu falo, e você nascer e ser largado num orfanato, para ser criado não sabe lá por quem. Aqueles traumas do cara fica até, a criança ficar até 10 anos no orfanato, ninguém adota, porque às vezes a criança é feia pra cacete, sabe? Ninguém quer criança feia, todo mundo quer loirinho de olho azul, sabe aquela coisa? Adotar. Então você tem tudo isso são traumas muito fortes. Os traumas às vezes são tão fortes que o cara encarna e não tem nem família. Vai ser jogado aí no orfanato, vai ser jogado naquele esquema, né? Então, cada karma tem que ser analisado individualmente. Então, a família dármica é uma família que você vai perceber que todos se amam, todos se adoram. A minha família, por exemplo, né, ela teve um pouco de karma e um pouco de dharma, sabe? Eu diria que, por exemplo, quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, o meu pai se separou da minha mãe. E praticamente deixou minha mãe com 3 filhos. Foi morar com uma outra família. Teve uma outra esposa, filhos e tudo mais. Aí o que acontece? Nós ficamos carentes de pai, né? Só que nós sempre fomos uma família muito pobre financeiramente, entendeu? Tá? Então meu pai ainda trabalhava, dava um dinheirinho, sustentava, ajudava a sustentar a gente, mas como era tão pobre, uma já não dava para sustentar, agora 2 famílias. Aí, tadinho, meu irmão teve que trabalhar cedo, eu tive que me virar desde cedo, trabalhar, ganhar meu trocadinho também. Eu, quando fazia ginásio, eu trabalhava. Eu estudava à noite. Cotil eu fiz à noite, porque eu trabalhava de dia. Entendeu? Para poder sustentar o meu estudo. Quando eu fui fazer o Unicamp, eu tive que largar do meu emprego de dia para entrar no Unicamp e trabalhar de noite, achar alguma coisa para fazer de noite. Porque eu tinha que me sustentar e ainda tinha que pagar aluguel da casa aqui em Minas. Eu não podia parar de trabalhar de jeito nenhum. Era só, aí era eu e meu irmão, meu irmão já tinha casado, já foi construir família. Mas tem uma coisa, entre eu, meu irmão, minha irmã e minha mãe, nunca ninguém nem levantou a voz um pro outro. Sabe o que é levantar a voz? Fala mais alto. Não tem isso aqui. Qualquer problema que meu irmão tenha, minha irmã tenha, ou eu tenho, a gente dá tudo que a gente tem pro irmão. Sabe? Se tiver um problema, tudo que a gente tem. Você está entendendo?
Eu fiquei uma época que eu tinha meu projeto para desenvolver, projeto de montar um espaço, um sítio. Eu comprei uma chácara aqui em Limeira, mas na época eu não tinha muito dinheiro, então não tinha dinheiro para investir. E a minha chacrinha estava lá, só esperando a gente ganhar dinheiro, arrumar as coisas para montar o projeto Caminho da Luz. Aí o meu irmão entra em crise financeira. Ele entra numa crise na oficininha, que ele era marceneiro, tinha uma casa alugada onde trabalhava, foi despejado da casa, não tinha onde enfiar as máquinas. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Aí eu vendi o sítio com dor no coração, para tirar o meu projeto, para socorrer ele, para a gente poder... Aí comprei essa casa, com o dinheirinho que eu tinha, comprei essa casa, que era um lixo essa casa. Quem viu ela no começo sabe como é que ela era, né? E aí a gente foi arrumando ela devagarzinho, com o dinheiro que entrava. A primeira coisa foi fazer a oficininha dele no fundo, para ele ter onde pôr as máquinas, continuar o serviço, o trabalho dele. Então nós somos assim. Todos nós aqui em casa é um dharma. Não briga, não levanta a voz, e o que você precisar do outro, o outro está pronto para te ajudar 24 horas por dia. Tá? Então esse aspecto eu julgo um grande dharma. Porque o meu irmão, todo mundo que conhece o meu irmão sabe que ele é um santo, cara. Eu Laércio, não chego nem 10% da bondade do meu irmão, porque eu já sou um cara meio, né? Eu já sou daquela velha história, né? Eu já dou uns tapas na orelha se me encher o saco também, ou seja, no bom sentido. Porque eu quero fazer os caras aprender. Eu sou um professor, tal, você não deve ficar... Tem uma senhora que faz 5 anos que ela vem toda semana tomar passe aqui em casa, pô, nem no centro ela vai. Sabe? Pô, sabe? Eu já sou da seguinte opinião, eu prefiro ensinar as pessoas a se virar para não ficar dependente de mim. Aprender a fazer um tai chi, fazer uma yoga, sabe? Fazer o trabalho com ela mesmo, para não ficar tomando passe todo dia, cara. Ai, acordei mal, ajeitada, vou lá tomar um passe. Ai, eu não sei, acho que tem uma coisa ruim em casa para tomar um passe. Pô, tem gente que é altamente dependente. E ela não faz nada. Certo? E então nós temos que criar uma metodologia. Eu já sou diferente, entendeu? Eu já vim de uma escola diferente, eu vim da escola oriental, da escola budista. O chinês é fogo, cara. Vamos supor, o chinês é foda mesmo. O chinês é duro, é aquele treinamento interior de mosteiro Shaolin, né? Você não dá, vai embora pra sua casa, se vire, cara. O monge Shaolin não dá essa colher de chá pros negros, não. Ele te ensina uma vez, segunda vez ele vira as costas pra você, fala, quem mandou você não prestar atenção e não valorizar o presente que eu te dei. Saca? É qualquer história. O Raivon Tal, ele veio ensinar o Tai Chi para nós, essa forma Wusan-Jital, uma vez só ensinava. Nunca voltou a repetir o movimento para a turma de novo. Então, nós tínhamos uma equipe, ele incorporava em mim e fazia 4 ou 5 movimentos. E todo mundo pegava e ia estudar que nem um louco para não perder aquele negócio. Você está entendendo? Só que naquela época não tinha filmadora, né? Nem filmava, nem tinha que ir na raça. O movimento, 10 anos, aprendendo, não deixa perder aquele negócio ali, né? E aí a gente continuava, entendeu? Porque na semana que vem, se ele viesse, ele ia continuar onde ele parou, ele não ia voltar para trás. Ele falou, professor, eu já dei aquele presente para você, o que vocês fizeram com ele? Não adianta chegar para o professor, eu esqueci aquele momento, o senhor se dá, para repetir, ele falou, não repito. Chinês não é que nem a gente. Pega na mão e diz, ai, tadinha, pra cá, tá. Amanhã ele volta, esqueceu tudo, não treinou bosta nenhuma, né? Ai, eu tenho de novo, ai. Sabe? Então, se eu for usar um método chinês, eu já pau no discípulo. Mas o meu irmão é muito amoroso, muito bondoso. Bom, então esse é um aspecto importante, né? Você tem a família kármica e a família dármica. É muito fácil você olhar a família e sacar isso. Quando tem esses conflitos muito graves, de raiva, de ódio, por coisinhas que às vezes não tem sentido, é uma coisa que está embutida na alma lá atrás. Que a gente chama, né, Pablo, você que é psicólogo, de uma ira contida e que vem lá de trás. São traumas que vêm lá de trás. Né? Você vê, o Freud explica, quando você tem um trauma na infância, você cria uma raiva, um ódio por uma pessoa, ela é carregada a vida inteira. Certo? E o Freud não sabia dessa coisa de vidas anteriores, de vidas passadas, mas nós trazemos uma carga emocional muito grande de vidas anteriores, que reflete na personalidade da pessoa aqui. Né?
Então, esses dois aspectos para iniciar o nosso trabalho de hoje. Se tiver alguma pergunta, já pode fazer nesse assunto, que depois eu vou mudar para uma outra linha de pensamento, nós vamos seguir. Né? Então, a questão da família kármica e da família dármica. A pergunta do Alisson é como que funciona a geração de um filho. Se ela é pré-definida no momento que a pessoa decide ter o filho, ou se isso acontece de uma forma aleatória. Não, não é aleatória. Certo? Não é aleatória, não. Existe um grupo de almas lá esperando vaga para descer. Certo? E às vezes é inevitável para o indivíduo que nasce nesse mundo ele encontrar uma parceira e gerar uma família. Que sexo é o que mais atrai todo mundo e o nego vai transar mesmo. Certo? Todo mundo é impulsionado para o sexo nesse mundo. Então, é bem lógico você prever que aquele casal vai se juntar e vai gerar filhos. Então, tem um grupo de espíritos lá que está pronto para descer ali. E fica esperando. Torcendo, pô, fuque dá certo. Né? Né? É verdade, é tudo planejado lá em cima. Não tem nada sem planejamento. Eu vou contar uma história para vocês entenderem desse planejamento. Então, olha, tem um casal de médicos, amigos meus. Eu só vou citar por cima, não vou citar nomes não, tá? É um casal de médicos, amigos meus. Um é pediatra, certo? Sempre tiveram com a equipe de médica lá ginecologista, fazendo pré-natal, fazendo tudo, ajudando, fazendo parto. Olha, ele falou assim, ó, fiz mais de 1000 partos, nunca perdi uma criança. Aí, chega na hora de a mulher dele ter o filho, o primeiro filho, todo mundo em volta, amigo médico, tudo, você acredita que eles fazem bobeira na hora do parto, o menino nasce morto. Era um menino. Imagina o sentimento de culpa dele. Fala, pô, Deus, que coisa, né? Pô, vocês aprontam isso comigo, trouxe tantas crianças ao mundo, fiz aí a minha, com tanto médico em volta. Algum erro tem. Isso ficou na mente dele por muitos anos, por mais de 18 anos. Por mais de 18 anos. Tinha até o nome a criança já. Pronto para, quando nascer, ser batizado com aquele nome. Porque já tinham feito ultrassom, já sabia que era um homem. Aí não deu certo, morreu. Pau. Aí passa, parece que não sei se 1 ano e meio, 2 anos, ela engravida de novo. Aí ela tem o filho. Normal, e hoje o filho está com 18, 19 anos. Mas quando ela me conheceu, ela falou, Laércio, por favor, Laércio, me ajuda. Isso está entalado no meu coração, assim, o sentimento de culpa, de nós termos errado, o que aconteceu, tal. O que aconteceu para a gente merecer aquilo? Me explica, procure. Aí eu fui procurar informação no astral, né? Fui puxar a ficha do rapaz. Ela queria saber o que aconteceu com aquele espírito, com aquela alma que não veio. Aí, cheguei lá, consegui a informação. Aí eu cheguei para ela, olha minha filha, o negócio é o seguinte, tá vendo esse filho que você tem agora aí que está com 18, 19 anos? Sei. Era ele que estava lá, que ia nascer. É o mesmo, é a mesma alma. Então aconteceu um problema no parto, um problema estrutural, bobeira de vocês, médicos. E vocês atrasaram para fazer a cesárea. Então a criança nasceu com asfixia, ela se asfixiou. E se a criança nasce, ela ia nascer com defeito cerebral, com problema no cérebro. E esta alma não tinha esse karma. Como essa alma não tinha esse tipo de karma, nós abortamos a encarnação. Olha, o plano espiritual abortou a encarnação. Porque aquela criança não podia nascer com nenhuma sequela, porque ela não podia ter aquele karma, porque não estava no controle dela. Ela tem que ter um dharma só. Então o plano astral abortou a encarnação, o espírito sai, espera, né? A próxima gravidez, aí ele entra, tal, e a coisa flui naturalmente. Então eu falei, é o mesmo, viu? Não precisa se preocupar. Você imagina um alívio para a pessoa, né? O alívio. Então veja bem, o plano astral tem esse controle também. Se acontece algum acidente, algum problema, eles abortam a encarnação. Espera mais um tempo. Então tudo é realmente muito planejado. Aquele filho tinha que nascer naquela família, não é em outra. Entendeu? Então isso é importante. Professor, não sei se você vai abranger esse tema mais tarde, mas o Luiz Alberto ele coloca que o que seria melhor então? Nós distanciarmos de alguns familiares com desvio de caráter
Se isso ajudaria numa melhor qualidade de vida, né, para ele não absorver aquela energia negativa, ou eles precisariam ficar junto e vivenciar essa vida com eles? Bom, vamos tentar entender. É que eu estava pensando em abordar esse assunto mais para frente, mas a ideia é a seguinte: duas coisas você não escolhe nesse mundo: é família e parente. Ou seja, você não tem como se livrar, ou seja, de família e parente. Certo? Amigo, você escolhe. Então tem duas coisas. Uma coisa é chamada a sua família espiritual e outra a família kármica. Tá? Então, é aquela velha história. Quando eu era criança, por exemplo, na minha infância, eu convivia muito com meus primos. A gente vivia muito junto, meus primaiadas, certo? E depois que a gente atingiu a fase adulta, cada um foi para um lado. Cara, a gente nem se vê mais. Cada um tem uma cabeça, cada um tem um caminho, cada um tem uma família diferente. Muitos deles não sabem o que eu faço. Então veja bem, a família, ela serve até para levar você até um ponto da jornada, né? Depois você vai caminhar sozinho. Depois a família é só uma coisa que ou há sintonia ou não há mais sintonia, né? Há uma amizade ou não há mais uma amizade. Vocês estão me entendendo? Pode até ter uma amizade, aquela amizade antiga, sabe? Mas a gente não convive, né? Por exemplo, eu tenho um primo médico, ele é super gente boa, mas a gente só vê quando um outro está doente, ou quando ele precisa vir pedir o conselho espiritual aqui, ou quando alguém está doente, que ele otorrino, está com o nariz, ele vai lá na clínica dele. Mas super bem atendido, chega lá, passa na frente de todo mundo, a gente tem o carinho, saca? Eu tenho 2 ou 3 primos que a gente tem um carinho muito grande, mas a gente não vive no mesmo lugar, não vive na mesma roda social. Você está entendendo? A gente se encontra de vez em quando, tá? Mas isso não significa também que há ódio, que há raiva, que isso só não é uma sintonia de jornada, né? Entendeu? De propósito de jornada, de amigos mesmo, porque o amigo você escolhe. Os amigos que têm uma sintonia você escolhe, né? Agora, parente e irmão, irmã, não tem jeito. Você está convivendo ali, está colocado na mesma cela, como a gente diz. Sabe? Sabe quando você tem bandido numa prisão e bota todo mundo na mesma cela? Fica aquela puta encrenca de gente boa. É o que aconteceu lá em Manaus, né? Tá todo mundo se matando dentro da cadeia lá, né? Todo mundo se matando dentro da cadeia lá, cara. Porque lá criou-se o quê? Lá cria-se o que dentro da própria cadeia? Uma outra regra, uma outra lei, porque é outro universo ali, social. Ali quem manda e faz as leis são os bandidos. Entendeu? A gente não conseguiu, quando eles estavam soltos, impor a nossa lei para eles, agora dentro da cadeia a gente vai impor que lei para eles? Eles não querem saber da nossa lei, não. Eles fazem a lei de mata quem quiser e tal. Tem todo aquele jogo de poder ali dentro. Né? É assim que funciona a mente humana, ela vai criando nichos de poder. Né? Isso é psicologia de Freud. Né? É o animal ele vai criando nichos de poder onde você coloca ele. Ok? Ele vai criando nichos de poder e de controle. Porque tem almas que sempre vai querer estar no controle. Né? São almas, espíritos guerreiros, espíritos poderosos. Né? Mas nesse aspecto, não no aspecto espiritual, mas de poder, de guerreiro, foi guerreiro na vida passada, tal, soldado, matava todo mundo. Era um general, por exemplo, que dava ordem, comandava. Aí ele reencarna ele na favela aqui. Aí o filho da puta vai ser chefe do tráfico, cara. Ele vai ser chefe do total, porque ele tem toda uma mente, uma índole de poder, de coordenar, de organizar, de controlar, de dirigir, né? Porque ele tinha um karma, filha da puta, matou milhares de gente aí, e encarnaram ele com o pobre numa favela, aí ele vira comandando o tráfico da favela. Tá explicado o morro do Rio de Janeiro? E não tem solução, porque é uma questão de alma, uma questão de índole espiritual, não é uma questão de oportunidades. Todo mundo tem, se quiser estudar, vai estudar, vai fazer engenharia, né? O cara não quer saber de estudar, quer dinheiro mais fácil, poder mais fácil, dá uma arma na mão, ele se sente poderoso. Ele não quer fazer todo o esforço que tem para estudar, para se formar em engenharia, para obter um conhecimento. Não, é mais fácil com uma arma na mão, é muito mais rápido e muito mais fácil para você ser poderoso e controlar e dominar. Entendeu? Mais dúvidas aí? Ok. Então, eu vou tentar seguir uma outra discussão agora. Vamos supor que nascem os pais. Os avós, você tem que fazer uma conexão entre avós, filhos, que são 2 gerações.
tá? Aí vem os filhos. Quando era 200 anos atrás, isso não acontecia, tá? Ao longo de toda essa coisa da humanidade não aconteceu. Mas o século XX foi um século onde ocorreram mudanças extremamente rápidas em nossa civilização. Significava assim que uma geração tinha um mundo de um jeito e a próxima geração vivia um outro mundo. Vocês estão me entendendo? Isso não acontecia 200, 300 anos, porque não mudava. Você tinha uma sociedade hoje, os filhos, se encarnassem 10, 200 anos depois, era a mesma coisa. Não havia mudança nenhuma. Então não havia, como a gente vai chamar de choque de gerações. Não tem choque de gerações no passado, mas agora no século XX não. O século XX, como houve uma mudança muito rápida, estrutural, social, tecnológica, essa geração não reconhece a geração seguinte. Como essa geração não reconhece a geração seguinte, essas duas gerações vão entrar em conflito. Então, vai ser inevitável dentro de uma família o conflito entre pais e filhos. Porque os filhos não vão pensar da mesma forma que os pais. Os valores que os filhos adquirem não são os mesmos valores que formataram a cabeça dos pais. Um exemplo típico e extremamente claro disso é o movimento hippie da década de 70, 60 e 70. O movimento hippie era um movimento, né, cara cabeludo, era formado pelo cara cabeludo, pela roupa jeans, tudo sujo, nem ligava para tomar banho, né? O cara larga, porque o hippie fazia 3 coisas para chocar a geração anterior. Então a geração anterior estava baseada em quê? Em trabalho, família, religiosidade, certo? Ó, trabalho, família, coesão, o filho segue os pais, religião, e o sacerdote é o padre mandando na igreja, tudo é o way life of America. Você tem um americano lá, tem um empreguinho dele, a família toda formatada, pai, filha, aquela família, aquela casa bonitinha, certo? E ir na igreja. Quer seja católica ou protestante. Certo? Aquele bem, né, a presbiteriana, porque tem um monte de corrente lá, né? Mas e a igreja, é o pastor, aquela família toda bonitinha, né? O que acontece quando as mudanças de gerações, na década de 60, houve a Guerra Fria, é a Guerra do Vietnã, é a Guerra do Coreia, e os jovens eram mandados para a guerra para morrer em função de um ideal ideológico político que existia. A hora que os intelectuais dessa geração começaram a entrar em conflito com essas ideias, começaram a chutar o pau da barraca. Então presta atenção, ó, a primeira coisa que os hippies faziam, que os jovens faziam, é, primeiro, mudar totalmente o seu estereótipo físico em relação ao estereótipo da geração anterior, dos pais. É cabelo comprido, roupas e vestimentas totalmente diferentes, porque os antigos eram terno, gravata e trabalhar, aquela coisa bonitinha. O hippie, camiseta, tudo colorida, tal, pá. Os Beatles faziam isso, com a estrutura de geração, né? Por exemplo, existia um carro em Londres, que era um dos mais tradicionais carros e só tinha uma cor esse carro. Esse cara era fabricado em cor preta. Não existia outra cor que era o Rolls Royce. Entendeu? Então o Rolls Royce era uma tradição inglesa de primeiro mundo. E aquele carro, aquele formato bonitinho, preto. Bom, eles compraram o Rolls Royce, pintaram o Rolls Royce com florzinha, hippie, colorido, tudo que até tem, papapá. A Rolls Royce queriam processar os Beatles por ter descaracterizado o Rolls Royce, e eles zoavam com todo mundo, né? Pra você ter uma ideia, os negros iam entrevistar os Beatles chegavam assim, mas, pô, o que você acha, né, da política do primeiro-ministro, tal, ele falava, não, você sabe que a política do primeiro-ministro, né? Aí ele virava o John Lennon, você viu como o quilo de feijão tá caro? Pô, deixava o repórter falando sozinho. Não respondia bosta nenhuma, largava o nego, foda-se com essa pergunta, nem aí com essa porra de princesa, né? E continuava, deixava o repórter ficava com o microfone, né, correndo atrás deles. Então eles tinham essas características de ferrar com o sistema. Então veja bem, olha o que 3 coisas que um hippie fazia na década de 60, que é o choque de gerações. A primeira coisa que ele fazia é abandonar a casa da família dele.
tudo que controlava o ser humano, ele rompeu. Então, ele rompeu com a família. O pai que queria que ele fosse exatamente. Quando eu recito para vocês, eu descrevo a música Pedro. Né? Ou, né, aquela meu pai, eu calço, 36, sapato 36, do Raul Seixas. Quando o Raul Seixas faz aquela música, Sapato 36, que o pai dele quer que ele seja uma coisa e ele quer ser outra. Aí por isso que o Raul Seixas faz aquela música, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Metamorfose ambulante, ou seja, cabelo comprido, barba, tal, calça jeans, camisa colorida, e ao invés do irmão dele que trabalhava num banco de terno e gravata. Que é o amigo Pedro, né? Que na verdade o irmão dele não se chamava Pedro, se chamava Felipe, mas ele colocou Pedro como simbolismo. O jovem largava sua família, saía de casa, largava o trabalho, o emprego, largava a escola, se tivesse faculdade ou escola, e largava o padre, mandava o padre a merda. Aquele modelo repressivo. E esses jovens iam formar comunidades independentes. Formava-se uma república, eles pegavam uma casa, porque tinha muitos jovens que eram muito ricos nesta época. Eles tinham grana. Chutava o pau da barraca e chegava numa mansão da família, uma fazenda da família lá, que era dele, tinha herança, transformava num ashram, transformava numa comunidade hippie. Entendeu? Todo mundo ia morar lá, plantava, comia à vontade, entrava e saía, ia embora o que quer, chegava o que quer, se quiser trabalhar, se não trabalhava também, maconha pra cá, sabe? Isso era o movimento hippie. Entendeu? O movimento hippie foi um movimento interessante no sentido da contracultura, por isso que chama da contracultura. Ele rompeu com a família, ele acabou com a família. Aí o que acontece? O filme Hair mostra muito esse lado. Você assistiu o filme Hair, né? Você vai ver que tem um grupo de hippies e aí uma menina fica grávida. Só que o sexo era livre, todo mundo transava com todo mundo. Então ninguém sabia quem era o pai da criança. Aí o que nós vamos fazer com essa criança? Bom, a hora que ela nascer, nós vamos criar. Você está entendendo? Aquele grupo hippie nós vamos criar a criança. Mas era filho de quem? Não, é nossa. Olha a mentalidade. Não tem mais família aí, você viu que a gente quebrou com a família? O movimento hippie era um movimento de quebrar com a estrutura da família. E quando nesses movimentos hippies, nesses casais, que aí não tinha nem quem elas transavam com todo mundo, ficavam com todo mundo, quando uma mulher ficava grávida, a proposta era ser criada pela comunidade. E aí você rompeu de vez com uma estrutura chamada família. Então agora é interessante, como é que as almas vão encarnar, né? Não tem minha família. Então, este movimento, ele foi um movimento muito, mas muito combatido pela elite americana. A própria elite americana, a CIA, ela percebeu que se continuasse desse jeito, 50 anos depois, os Estados Unidos estava quebrado. Ninguém ia trabalhar mais em indústria, ninguém ia mais para as Forças Armadas, ninguém ia mais trabalhar para a polícia, não tinha jovens, gente para trabalhar. Então isso é chamado Way Life of America, o modo de vida americano. Certo? Que é família, propriedade, poder, sabe aquela coisa? Então o governo americano injetou droga no movimento. Ele próprio controlou e injetou a droga. Ele permitiu a droga entrar fácil. Cocaína, heroína, tudo. E aí o que acontecia? Quem era líder desse movimento? Quem comandava ideologicamente esse movimento? Eram os cantores de música. Não tinha um filósofo que comandava essa revolução. Eram os músicos. E um dos grandes cabeças ideológicos do movimento hippie nos Estados Unidos é o Bob Dylan. Por isso que ele ganhou o prêmio Nobel agora, de literatura. E nem foi buscar o prêmio. Ele mandou o prêmio a merda. Tá? O Bob Dylan. E falou, mas tem, por exemplo, não sei quantos milhões de dólares para receber. Fala, tá bom, dá para os pobres. Falou, pega esse prêmio aí, dá para uma instituição de caridade, alguém. Não foi buscar prêmio, não. Falou, não preciso disso. Você tá entendendo? Então, e nem foi lá em Oslo, lá que tinha que ir lá na Noruega, não sei onde que entrega o Nobel, agora nem lembro mais onde entrega o Nobel, se é na Suíça ou se é na Noruega que entrega. Mas ele não foi na cerimônia de entrega do Oscar, não. Falei, tô fora. Entendeu? Então, é uma outra proposta, os caras romperam com o sistema, e não é que agora ele vai voltar com o sistema, vai ficar com o prêmio, bobagem aí. Entendeu? Então, nesse ponto,
o governo americano começou a matar os caras de overdose. Todos os líderes morriam de overdose no palco, né? Morriam. E o que aconteceu? Quando essa geração hippie acabou, se consumiu, envelheceu, os jovens envelheceram, passou a ter 50, 40, 60 anos, morreu os filhos deles, não iam se tornando mais hippie. E voltava para o shopping, voltava para o emprego, e o movimento morreu. E o movimento era alimentado pelo rock and roll. Hoje aqui no Brasil você tem sertanejo universitário, cacete, funk, vai alimentar o movimento revolucionário? De que jeito? Não é? Se você pegar a MPB da década de 70, 60, era todos revolucionários. É Chico Buarque, é isso, é contracultura. É tudo envolvido numa revolução comunista. Eles queriam implantar uma revolução comunista no Brasil, na revolução do proletariado. Aqui o problema era outro, era diferente dos Estados Unidos. O movimento hippie, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, era completamente diferente do Brasil. O Brasil era jovem guarda, né? Quem entrou regime militar, meteram os caras na parede, né? Então esses contra a cultura não conseguiram expandir. Mas nós tivemos um pseudo-movimento hippie aqui, né? Com Raul Seixas, né? Roberto Carlos era todo com o cabeludo, tal, certo? Você tá entendendo? Só que as letras das músicas eram vazias, né? As letras de música não passavam uma mensagem como a do Bob Dylan. Diferente, tá? Então, nós chegamos num ponto que nós sabe que a gente perdeu a época da vez, né? Inclusive, quando começou essa grande revolução, essa contracultura nos Estados Unidos, a eliminação dos velhos padrões e o surgimento de uma nova organização social, né? Que era uma sociedade mais comunitária e tudo mais, rompendo com todos os eros do passado, com religião, com família, com proibição sexual, aquela coisa toda, com tabu da sexualidade, e isso tudo foi liberado, né? Rompeu-se com todos esses conceitos do passado. Podia ter sido feito ali uma das maiores revoluções da era de Aquário, se tivesse espiritualidade na jogada, se tivesse o eixo espiritual, tá? Porque eles tinham conseguido fazer o que todos vocês querem fazer, não conseguem se libertar da sociedade, se libertar do sistema. Que eu falo que vocês são androides, que trabalham para banco e tudo mais, e fica lá a vida inteira, androides, escravos de uma ideologia, de uma forma de existir, para viver, e o espírito de vocês está morto. Não há espaço para o espírito. No movimento hippie, tinha espaço para o espírito. Certo? Inclusive, foi exatamente nessa época que o Osho entra nos Estados Unidos e faz o maior sucesso. Aí o governo americano foi atrás dele, né? Foi dar um jeito de expulsar o cara de lá. Porque ele estava incomodando demais o sistema. E a CIA e o governo americano não podia permitir que o movimento hippie se espalhasse e rompesse com toda a estrutura ideológica do próprio governo americano. Então houve uma força institucional muito poderosa das elites conservadoras para destruir o movimento hippie. Totalmente. Sabe? A ponto de pegar os líderes do movimento e achar que morreu de overdose, mas morreu envenenado. Você tá entendendo? Tem muita teoria de conspiração aí. Tem muita coisa por trás aí. Saca? É que os negros eram tudo meio louco mesmo. Os caras, a gente secreta assim, botavam um veneno lá na droga do cara, o cara se drogava e caía morto. Vai investigar depois. É quem investiga a própria si. Então, tem cada coisa que vocês não sabem aí, cara. Puta merda. Quantos líderes foram mortos pelo próprio governo americano, secretamente? Ah, vocês acharam, meu ídolo, tal, morreu, tá. Tem muita história para contar. Bom, aí as revoluções continuaram. Você tem a Revolução Comunista em Cuba, tudo na década de 60, né? Os jovens adoravam entrar como revolucionário, para uma guerrilha, para um ideal. E aí tinha que largar a família, tinha que largar tudo e sair matando gente. Para impor o ideal novo, você tem que destruir o velho. Todo aquele que discorda de você, você bota o pelotão, você mata, só porque a minha ideia é diferente da sua. Isso é movimento guerrilheiro comunista, sabe, na década de 60 no mundo. Então, tudo isso gera um karma. Tudo isso vai gerando os conflitos, os grandes conflitos. Tá? Então, nós temos... Alguém quer fazer uma pergunta dentro dessa discussão? Nenhuma? Então, tem dois aspectos importantes que nós devemos entender. Numa família constituída, normal, dentro dos padrões normais, hoje em dia, até um pouco atrás no Brasil, o Brasil não viveu muito o movimento hippie,
com tanta intensidade assim? Dois aspectos. O filho, ele precisa se libertar dos pais. Libertar-se dos pais não significa guerrear e brigar e criar um ódio com os pais. Ele simplesmente precisa aprender que ele tem que construir o seu caminho nessa nova geração. E os pais também têm que libertar os filhos. Os pais não podem querer controlar os filhos e fazer com que os filhos sejam a sua sequência na vida. Por exemplo, aí um pai monta uma empresa, monta uma indústria, com todo, né? Aí ele tem um filho, mas o filho não se interessa por ele, não quer nem saber daquilo, porque o filho quer ser músico. O filho quer ser médico, o filho quer ser outra coisa, mas o pai, não, você vai ter que cuidar da fábrica, cuidar da coisa da família, porque o filho, não quero. Então aí o que o pai estabelece? Uma prisão para o filho, e a vida do filho se torna um inferno, porque o filho passa a ser, você seguir uma estrada e um caminho que não é dele, que não é do coração dele, que não é do interior dele. E o pai, muito rígido, que não tem uma cabeça aberta, cria um ódio entre pai e filho e a vida vira um inferno. Então, e o filho vai lutar para se libertar dos pais. E aí pode criar uma grande guerra, um grande conflito, e não se conversar mais e cada um ir para um lado. A ponto de haver um rompimento mesmo e passar a vida inteira sem mulher para cara do outro. Né? Tudo isso por uma questão de cabeça de vento. Então todos nós sabemos que quando você tem uma família hoje, o teu filho, ele está num outro universo, num outro mundo. Vocês sabem disso. Vocês que são um pouquinho mais velhos aqui, que estão diante de mim aqui, que são casais, vocês nem sabem mexer em computador. Vocês sabem mexer em celular, computador, vocês não sabem. Mas agora você pega o seu filho de 4, 5 anos, 10 anos, o cara está em outro universo, está no outro nível de relacionamento. Vocês, para achar uma namorada, falar com alguém, precisar sair num bar. Hoje não, a gente tem internet, ela conversa com todo mundo, ao mesmo tempo, já, sabe, manda foto, você manda de biquíni, não gostei, não gostei. Né? E aquela coisa, é outro universo, é outro mundo. Então, há o choque de gerações. E esse choque de gerações, a família, se ela não entender isso, ela pode criar um tremendo de um conflito kármico e gerar karma, ao invés de estabelecer uma jornada dármica. Então, os pais precisam libertar seus filhos. E os filhos não podem ficar na cola dos pais a vida inteira. Os filhos têm que procurar o seu caminho, a sua jornada. Entendeu? Eu tenho uma palestra inteira com esse título, liberte-se de seus pais. Que o pai fica segurando, né? Não deixa, a mãe também. Ah, mãe, ai meu Deus, meu filho vai embora. Imagine quando o filho vai fazer faculdade fora. Vocês já passaram por isso? Quem é que está me ouvindo passou por isso? Que chega nos 18 anos, passa no vestibular, tem que largar a família e trabalhar e morar em outra cidade, uma república. A mãe se descabela, a mãe se mata. Né? É pior do que quando o filho vai casar, porque daí a mãe perde mesmo, né? Aí fica enchendo o saco daquela de sogra, não sai da casa do filho. Né? Aquela sogra detestável, que ninguém quer ver, aí cria assim a sogra jararaca. Ou a famosa cobra cascavel. Né? Você sabe que lá em Israel, os judeus não enterram sogra de jeito nenhum. Sabia por quê? Porque ficou sabendo que um cara ressuscitou lá, há 2000 anos atrás. Vai que a sogra ressuscita também. Não enterra, não. Dessa você não sabia, né? Mas lá não enterra a sogra, não. Ela vai para outro lugar. Entendeu? Então, na verdade, né, nós temos que compreender o verdadeiro sentido de família. Tá? Todo ser humano está aqui por uma jornada espiritual. Todo ser humano encarnou para cumprir parte do seu resgate kármico e parte usar o seu Dharma adquirido para um progresso espiritual. Então, temos que conciliar isso com a família. Tá? Nós temos que entender o significado pelo qual nós encarnamos e o significado pela qual existe uma junção familiar de almas
E até que ponto essa junção de almas é kármica e até que ponto essa junção de almas é dármica. Que quando for dármica, você vai ver, todo mundo se abraça, todo mundo se beija, todo mundo se adora, e cada um tem uma liberdade de seguir seu caminho, fazer o que quer, e o pai adora, dá toda a liberdade. E principalmente, imagine você tem um filho, você quer ver família, isso é foda. O filho chega para a mãe, para o pai, quando está com 14, 15, 16 anos, pai, que eu sou gay. E aí? Seu pai é um conservador, seu pai... Pelo amor de Deus, você não tem quanto rompimento tem aí. Aí cria-se um laço extremamente kármico mesmo. Seu pai, aquele quadradão conservador que não aceita isso de jeito nenhum, já vai dar um bico no filho, já vai romper com o filho, já vai criar o ódio do filho, porque ele não é macho que nem ele, né? Vocês entenderam? Quantos conflitos? Porque o cidadão é cabeça de bosta, é cabeça de vento, é radical, é ortodoxo, aquela coisa toda. Não consegue ver uma espiritualidade maior, uma visão maior de por que as almas estão encarnadas nesse mundo? Tem pergunta aí, Pablo? Professor, em relação principalmente a questão da família ter essa conotação kármica, até que ponto que seria interessante você não se distanciar dela, ou até que ponto que aquilo já se tornaria um meio de convivência desequilibrado que você precisaria estar se distanciando dela para o seu crescimento pessoal? Tem duas coisas envolvidas aí, né? Primeiro, vamos dividir essa pergunta para a gente entender melhor, senão ela fica complicada na nossa mente. Eu nasço numa família, tá? E os pais criam um elo de ligação e um elo de poder, ok? Com o filho. E os pais sempre desejam que os filhos sejam sucessão de si mesmos. E geralmente impedindo a liberdade do filho de seguir seu próprio caminho. E quando o filho quer seguir o seu próprio caminho, estabelece-se um conflito. Ok? Então, o que é melhor ser feito? Né? Ceder aos padrões da família e viver uma vida naquela família longe do meu ideal e totalmente infeliz? Sempre com raiva no coração, acordando de manhã e ir trabalhar numa indústria, numa fábrica, ou seguindo, ou cuidando de um sítio, numa fazenda, que é o que o seu pai quer que você faça. Porque aquilo que o seu pai quer que você faça, e não é o que você quer fazer da sua vida. Então, de duas maneiras. Quando você rompe com os pais, você deixa seu pai raivoso, doente, nervoso, porque você rompeu com o pai. Se você cede aos valores do pai, quem vai sofrer é você. Ok? Quem vai viver uma vida toda reprimida, reconstruída e de amargura é você e o seu pai feliz, porque o meu filho está junto comigo. Vocês estão me entendendo? Então, quando há essa situação, se não houver amor, vai haver briga, vai haver quebra. Um lado vai perder. Agora, se houver amor, o que acontece? Se o pai às vezes for um homem bom, um homem amoroso, que o filho não tem nem como romper com o pai, porque o pai não briga com ele, o filho fica com dó, com pena do pai, porque ama o pai. Né? Então aí aquele jeito de você sentar, você tentar fazer um tai chi com a situação, não bater de frente, mas ir saindo pela esquerda, de tangente, de fininho, devagar, sabe? Entendeu? Porque às vezes com diálogo e com amor se resolve, sem haver briga, luta e conflito. Ok? Mas quando duas almas são, os dois lados são, vai haver quebra-pau mesmo, cara. E um lado vai ceder, e um lado vai romper, e não vai ter jeito. É o conflito estabelecido. Porque este mundo, vocês têm que entender que este mundo é um mundo de conflito. Ele não é um mundo de paz. As almas não encarnaram nesse planeta para viver um mundo de paz. Paz é lá em cima, paz é fora desse mundo aqui. Este mundo, o projeto Terra é um projeto criado para o conflito, para a guerra, para o soldado de se matar na guerra, guerra civil. É isso que o Bhagavad Gita fala e as pessoas não entendem. O Bhagavad Gita, quem lê o Bhagavad Gita vai entender que o livro inteiro se passa no meio de uma batalha, no meio de uma guerra civil ainda, no reino dos Kuros, lá na Índia Antiga. Né? Então,
Toda alma que desce esse mundo e reencarna nas trevas, já está pronto para o conflito. Se encarna numa família kármica, o conflito já está programado. É inevitável o choque de ideologias, o choque de gerações e o choque de cabeças. Então o conflito vai acontecer. Agora, um homem mais harmonioso, mais espiritualizado, ele vai tentar administrar esse conflito da melhor forma possível, da melhor maneira, para que não saiam tantos homens machucados, feridos e odiando-se cada vez mais e gerando um karma futuro. Não é uma situação fácil. Às vezes resolver essas situações não é uma resolução fácil. Você está entendendo? Isso que você me perguntou, Pablo, não tem uma solução. Ou vai para o pau ou um cede. E se um ceder, vai viver uma vida infeliz. Né? Eu perguntei isso mais voltado para a questão de repente, ser uma questão kármica para ser resolvida. Muitas pessoas acreditam que a melhor solução seria se distanciar da família. E às vezes tem uma questão kármica ali para ser resolvida através do conflito, né? Pode ser. Mas sabe o que acontece? Acontece que quando o homem está encarnado, ele jamais passa pela cabeça essa questão kármica. Ele não sabe, ele só está vivendo um conflito. Chega uma hora que ele não aguenta, ele dá um bico e vai embora. Porra, isso acontece com marido e mulher, cara. Chega uma hora que você não aguenta a mulher. E a mulher não aguenta o marido, dá um bico e vai embora. Você tem que entender que nas gerações passadas existiam leis que impediam a separação. A Igreja Católica é tão quadrada, é tão ultrapassada, que até hoje ela impede a separação. Porque ela faz uma cerimônia de merda lá, não sei quem deu autorização para a igreja fazer isso, e acha que o Deus uniu, nenhum homem jamais separa. Porra, vá merda, cara. Quem deu essa procuração para a igreja? Aí há um conflito entre o casal, o coitado desses dois é obrigado a viver em conflito, em dor, em sofrimento, porque a igreja não permite a separação. E o ser humano sofria por causa desse maldito sacerdote que queria mandar na sua vida. Então, essas instituições, no século XXI, na nova era, nós temos que romper com elas. Elas não servem mais. Elas são coisas imperativas. Você sabe o que é coisas imperativas? São regras e leis impostas de cima, como se fosse que Deus estava mandando. Certo? Aí o indivíduo não quer contrariar a Deus, né, coitado? Quem sou eu para contrariar a Deus, né? Eu fico no sofrimento, na angústia, por que eu vou contrariar a Deus? É lei de Deus, né? Vou ter que aguentar essa velha até não sei aonde, cacete, né? Aí até o Raul Seixas, ele faz uma música exatamente em cima disso. O Raul Seixas faz uma música, diz que é Medo da Chuva, né? A música Medo da Chuva é um questionamento desse modelo da igreja, né? Porque ele fala assim, né? Como é que é? É pena que você pense que eu sou seu escravo, né? Que eu sou seu amigo e não posso partir. É que quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo, sem saber. Né? Ou seja, quando ele vai naquele padre lá, eu juro amar toda a vida, até que a morte nos separe. Cacete. Esse é um juramento falso. É um juramento extremamente falso que você faz no altar ali. É seu primeiro elo familiar que vai ser rompido. Porque você passa 6 meses, o teu marido mete um bico com uma puta lá, ou sai com a sua cunhada, ou sai com a... Sabe? Porra, é uma puta zona, uma puta não quer matar o outro, cara. Certo? Aí Deus não pode, porque Deus não... Né? Eu jurei meu amor lá, esse amor vira ódio, cara. Esse amor vira ódio. E quem vai conviver com esse ódio kármico depois? Tem que separar mesmo. A separação e a dissolução de uma família é normal. Vocês têm que encarar como normalidade. A coisa mais anormal é a família. A família é uma coisa normal. Por quê? A família é um produto da Igreja Católica. É um produto de gerações antigas. É um produto de estrutura familiar antiga, que vem lá dos povos primitivos. Você está entendendo? Que é a história de Abraão, que é puta, meu filho, é minha casa, é aquela coisa de criar o elo familiar. Agora, o resto lá fora que se foda, eu só vou cuidar da minha família. Você está entendendo? Então aí criam-se as células, chamadas células familiares, que é o modelo da construção da nossa sociedade. Aí você vai lá para o astral, você morre, lá não tem essa coisa. Não tem família no astral. Só no umbral, ou só no penumbral, que é o nosso lar. Porque aí você vê o filme Nosso Lar, tem a família lá, né? Vão lá, morar junto, na mesma casa, tomar café todo dia de manhã. Pô, o espírito tá morto, cacete. Vai ficar tomando café de manhã? Entendeu? Às vezes se reproduz certas coisas lá, que é o cotidiano de uma família daqui.
O mundo espiritual não pode ser o reflexo de um cotidiano daqui. Tem que ser algo mais avançado. E família não é coisa avançada. Família é kármica. Família é um elo de ligação desse mundo para as pessoas resolverem seus problemas kármicos. Ah? No pau, às vezes. É duro. Por isso que no terceiro milênio, na Era da Luz, não vai existir família na Era da Luz. Tá? Eu esqueci até de falar ontem isso, né? É um detalhe que nós estávamos falando sobre a Era da Luz ontem. E eu falei que não vai ter criança. Não falei que não vai ter criança, não tem criança, tem família. Vai juntar dois negros para fazer o quê, né? Se você não vai gerar mais a criança não é tua. A alma chega e escolhe um corpo lá no laboratório e fala, eu quero esse. Né? E desenha, você desenha o corpo antes de encarnar. Fala, eu quero um corpo assim, ele projeta. Aí o engenheiro genético vai lá, desenha, parece que você quer. Entendeu? A família vai ser a família cósmica. Tem um negócio na internet, dois monges andando pela estrada. Dois monges andando pela estrada. Agora eu não lembro que ele pergunta que o discípulo faz para o mestre. Né? Ele pergunta assim, mestre, como devemos encarar o outro? Acho que é uma coisa assim, né? Em nossas vidas. O mestre vira para ele, não existe outro, meu filho. Óbvio. Quem tem uma visão mais ampla não vê as distinções, vê a unidade. Né? A unidade de todas as coisas, né? Esse é um ponto crucial. Então, na verdade, como esse planeta Terra é um planeta onde a alma desce, ou para fazer resgates kármicos, e como o planeta de trevas, tem muito resgate kármico. As pessoas descem só para resgatar karma. Na Era da Luz seria o contrário, ela desce para viver uma experiência da luz. Mas em projetos kármicos, ela encarna para viver conceitos kármicos, resgates kármicos. Ok? Ela nunca vai ter o que ela quer. Ela nunca vai ter o que ela quer. Ela não nasce rica, ela nasce pobre. Aí ela nasce feia. Pode nascer rica, mas nasce feia. Os caras nunca dão tudo de uma vez pro cara. Entendeu? Tem tudo e fica doente. Arrasta uma doença lá a vida inteira. O cara é rico, milionário. Arrasta uma doença a vida inteira. Ou seja, esse é o mundo kármico, não há perfeição aqui. Está todo mundo vivendo uma jornada de experiências kármicas. E dentro de uma família, né? Porque é o esquema celular que foi criado nos modelos sociais para esse planeta. Então todo mundo sabe que ao descer para encarnar vai ser numa família. Né? A não ser os filhos das putas, né? Aí fudeu. Você está entendendo? Eu brinco aqui com esses termos, tá? Porque o filho da puta é o cara que sabe quem que é o pai, né? Você não tem família na jogada, né? Você está entendendo? Então, tem essas coisas interessantes também no nosso planeta. O Luiz Alberto ele pergunta se o retorno ou pagamento kármico nos dias atuais está ocorrendo mais rapidamente devido à transição para a Era da Luz. Não sei não, sabe? Acho que o mundo está igual. O mundo está igual a 2000 anos atrás, só tem mais gente. E tem televisão, computador, tudo que parece que o mundo está diferente. Ele dá um visual ao mundo diferente. Mas os seres humanos continuam os mesmos. Por exemplo, quando eu assisto os seriados, né? Jornada nas Estrelas, sabe? Que é o futuro do nosso mundo. Você vê que os conflitos estabelecidos lá são os mesmos que são estabelecidos hoje aqui. Embora seja uma sociedade viajando nas estrelas. Mas o homem não mudou nada, o homem é o mesmo, com os mesmos conflitos, entendeu? Então, a mesma coisa eu vejo hoje aqui. O conflito que um cara vivia na Idade Média, na Idade de Jesus, né, vão ser praticamente os mesmos que nós estamos vivendo hoje, só que o que tem hoje é uma roupagem moderna, bonita. Mas os dramas são os mesmos, as paixões são as mesmas, as traições são as mesmas, a luta pelo poder é a mesma, a luta pelo dinheiro é a mesma, só mudou a interface do negócio. Né? Então a gente tem que sacar. Então, na verdade, a nossa encarnação neste mundo aqui, ela é um caminho evolutivo. Vamos usar essa palavra hoje aqui para a gente conversar. Eu não gosto de usar ela, mas, inclusive, eu quero falar uma coisa importantíssima para vocês. Jesus,
há 2000 anos atrás, ele tem uma frase que ele cita, ele fala assim: vocês acham que eu vim trazer a paz para vocês? De jeito nenhum, eu vim trazer a guerra. Eu vou dividir irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra filho, e vou arrasar. Por quê? Porque quando ele traz uma nova, ele vai romper com sacerdotes judeus, ele vai romper com a política romana, por isso que ele foi crucificado. Ele vai romper com a família, porque ele vai roubar um filho e vai mandar seguir ele, e vai largar a família. Jesus Cristo falava: ó, largue tudo e me sigas. Quer mais anarquista do que ele? Ele era um puta cara hippie, cara. Ele fez a revolução hippie há 2000 anos atrás. E o cara tinha que largar o pai, a família. Vocês têm que entender que em Israel, uma das coisas mais poderosas em Israel e tradicional é a família. Para um filho largar a família, vocês não têm noção. Vocês já assistiram aquela que é parte bíblica também? Até a TV Record fez um filme muito... A Record, olha, as produções da Record tá deixando a novela da Globo 1000 anos atrasada. Porque parecem filmes de cinema, artistas, uma puta estrutura, muito bom, tá fazendo Hollywood ficar no chinelo. Não, eu falei assim: vou assistir, e gostei, cara, adorei, muito bem. Então eu tava vendo um filme que eles fizeram, chama José do Egito. Vocês conhecem a história de José do Egito? Você conhece ou não? É, gente, como você estudou José do Egito, então é legal para vocês verem como lá atrás a família era uma coisa extremamente importante. Tudo era gerado em torno da família, né? O elo era familiar. Então, você não rompia essa família. O filho não abandonava o pai, a família, de jeito nenhum. Não tinha isso. Era o ideal central, é trabalhar e viver até o fim na família. E casar com prima, casar com, sabe? Você não vai casar com um cara de outra tribo, não. Não podia. Para manter esse elo familiar. E essas tradições vêm na Igreja Católica, entendeu? Ou seja, querendo prender a gente no conselho familiar até os dias de hoje. Por isso que o padre tem essas visões quadráticas sobre família. Né? Inclusive, né, a Igreja Católica publica até hoje, há mais não sei quantos anos, uma revistinha chamada Família Cristã. Né? Por isso que até hoje eu nunca casei na minha vida. Eu sou o esotérico e solteiro mais inverterado do planeta. Entendeu? Não adianta, vocês não vão fazer o Lala casar. E filho, eu não preciso mesmo, que eu já fiz vasectomia. Faz tempo que eu fiz vasectomia. Não quero filho. Meus filhos são meus 300 e tantos gatos e cachorro. Esses são meus filhos. Entendeu? Então é bem por aí, né? Então Jesus, ele era um revolucionário e veio para dividir aqueles elos do passado. Ele veio para romper com todos os padrões, inclusive da família. Tá? Então, as pessoas têm uma visão muito distorcida de Jesus. Jesus não veio para trazer a paz. Jesus veio para alimentar o conflito. Porque o conflito é que faz o indivíduo evoluir. É no conflito que ele evolui. Porque em tempo de paz ninguém cresce. Em tempo de paz o cara fica lá tocando um arpa, aquele puta céu bucólico do cacete, não acontece nada, chato pra cacete, né? Aquele céu dos crentes, cheio de leão manso. Leão manso é ótimo, nem usa a mão no leão. Você pega as revistinhas crente que mostram o céu, cara, você dá risada, né? É um puta paraíso, bonito, o leão é manso, nem passando a mão no leão aqui. Eu morro de dar risada com essas visões, porque não tem nada a ver com astral. O Gustavo ele pergunta, ele deu um exemplo aqui, por exemplo, de um filho que despertou para o plano espiritual. Ele pergunta se tem a obrigação de ensinar o que ele aprende para a família, irmão, pai, mãe, né? Se tentarmos, corremos o risco de estar gerando karma ou não? Não. O lance é o seguinte, o problema sempre vai coexistir no choque de gerações. Então vamos supor que se você tem um pai extra-católico, extra fervoroso naquela linhagem, vira o teu caso, Pablo. Com certeza, é simples entender isso. Aí o jovem, o que é? Vira budista. Ele vira budista, chega em casa, acende incenso, fica cantando os mantos. Ô pai, caralho, o que você está fazendo aí? Não vai mais para a igreja, ele não sei o que tem, mudou sua cabeça. Porque o pai nunca estudou, não sabe o que é budismo, não sabe o que é isso. Ele tem aquela visão
ortodoxa, cristã, católica, certo? Então você começa a romper. Agora eu pergunto, como é que você vai ensinar budismo pro seu pai? Vai ensinar budismo pro seu pai? Agora o que você tem que fazer é o seguinte. Eu acho que a coisa mais importante, quando você percebeu que há um conflito, calma, seja você. O seu pai vai perceber que você melhorou, que você está um puta jovem melhor, que você está super equilibrado. Ele vai falar, pô, mas você tá legal, filho. Aí o pai vai dizer, mas como você... Não, eu estou praticando yoga. Nossa, mas yoga faz bem, faz. Não entra em choque de religião com ele. Você não pode entrar em choque de religião. Fala, pai, vamos fazer yoga comigo, é legal pra cacete. Aí o pai, esse negócio parece ser bom mesmo, né? Mas não está tocando a religião. E devagarzinho, ensinar é uma arte. Você nunca ensina alguém levando ele para o conflito. Você ensina o indivíduo harmonicamente dentro do processo dele. Vamos supor, se eu tenho uma pessoa que é extremamente cristã, como é que eu lido com ela? Eu lido com ela no cristianismo, mas para isso eu tenho que estudar o cristianismo, eu tenho que conhecer. Não adianta você achar que o cristianismo é uma bosta e você não vai nem ler a Bíblia, nem vai estudar por isso. Entendeu? Você sabe que a Bíblia tem 40 e tantos livros, só que tem uma Bíblia cristã, você tem a Bíblia dos crentes, sabe? Você tem a Bíblia dos judeus, não tem o Evangelho de Jesus, ela só é, né? Vocês têm que saber, você sabe quantos livros tem, como é que funciona a Bíblia? Vocês nem leram, cara. Tem uns cristãos meia boca aí, que nunca leram nada. Só vai na igreja de vez em quando, dá um oi, mas nunca leu a Bíblia, nunca estudou. A Bíblia é um livro para ser estudado, para ser compreendido, discutido, debatido. Porque tem exemplos incríveis e maravilhosos, educativos no sentido. Mas você tem que entender aquele contexto da época. Você tem que entender aquele contexto familiar da época, sabe? Contexto que Deus só olhava para a minha família. É uma visão primitiva, mas tinha. Então, se você quer ensinar hoje alguém, como o teu pai, a tua mãe, que tem uma vertente religiosa muito enraizada na sua mente, você tem que saber como fazer isso. Mas não é uma questão de gerar ou não gerar karma, né? É uma questão de você saber fazer isso. Por quê? Quem é você para saber que o que você está aprendendo é melhor do que o seu pai sabe? Em termos de religião. Você pode, né? Vai lá, toma um chazinho do capeta, lá fica lá, tem uns. Acho que você está no caminho certo e vai lá querer ensinar para o teu pai, levar chá do capeta para o seu pai. Às vezes é complicado, porque você não tem certeza que você está no caminho certo. Mas o que é o caminho certo? Né? Qual que é o caminho certo? Às vezes você vai ver uma pessoa que tem amor, uma pessoa bondosa e amorosa dentro do catolicismo, é muito mais importante do que o esotérico, filho da puta, que enche o saco dos outros e acha que é o Deus na Terra. Dentro dessa visão, a melhor mensagem seriam as atitudes. Exatamente. É isso daí, as atitudes. Você converte o teu pai, a tua mãe, teu irmão pelas suas atitudes. Pela sua pessoa boa que você é. Sabe? Pela pessoa dedicada, amorosa que você é. Você vê, aqui a minha mãe, ninguém abandonou minha mãe, não. Minha mãe, olha, minha mãe, coitadinha, todo mundo conhecia minha mãe, sabe que ela era simplona. No final da vida, ela sempre foi católica. Mas no final da vida ela gostava de ler a Seixonoye, os livrinhos dela, ficava na cama, estudando, lendo, fazendo aquele speed que é a Seixonoye, né? O texto. Ela adorava isso. Quando ela tinha um pouco de força, ela ia nos cultos da Seixonoye, aqui em Limeira, tá entendendo? Mas depois não conseguia andar mais, joelho ruim e tal. E ficava lendo, todo dia ela lia a suta da Seixonoye, cara, tal. Mas o que acontece? Ela sentava para assistir uma palestra minha aqui, ela boiava, ela não sabia o que eu estava falando, coitada da minha mãe. Você está entendendo? Aí acabava para mãe, você entendeu? Eu não entendi não. Aí tem que saber, coitada, dava dó, cara. Como é que você vai sentar para ela explicar na linguagem dela tudo depois, né? Aquela paciência de Jó. Mas gente boa, você tá entendendo? Sabe quando a gente é boa? Então quando o ser humano é bom, aqui não importa a religião. Não importa a religião. A hora que ele morrer, vai do outro lado, os espíritos, pode chegar aqui, vou lá no Manais, cara. Entendeu? O importante é você ser gente boa. Não importa o rótulo religioso que você tenha. Né? Quantos pastores na mão de Deus aí, bilionário, arranca dinheiro do povo em nome de Deus e acha que está salvando o planeta, né? Então, às vezes está gerando mais karma do que qualquer outra coisa, né? As pessoas não entendem que o dízimo que está na Bíblia lá era diferente, ó. Se você ler a fundo, o dízimo era pago de 3 em 3 anos só. E
jamais em dinheiro. Jamais o dízimo era pago em dinheiro, era pago em espécies. Por exemplo, e o dízimo nunca era dado ao sacerdote. Você montava o seu dízimo em comida, o que você tinha da sua produção. E aí você levava e dava para uma outra família mais necessitada. Era assim que funcionava. Você não passava na mão do pastor. Se passa na mão do pastor, o cara faz uma mansão de 6 milhões de dólares lá em Miami. Você está entendendo? Porque os caras vão roubar mesmo, vão meter a mão, igual político. Você dá dinheiro político administrar, dinheiro seu, da Petrobras, bilhões, o cara mete a mão mesmo. Entendeu? O ser humano é corrupto, o ser humano é bandido. Então a melhor coisa numa igreja é jamais fazer o dízimo passar na mão dos sacerdotes, ele ser dirigido, ter uma comunidade cristã, um padre dirige aquela comunidade e aquele padre vai fazer o quê? Vão pegar todos os recursos que doação aqui e vão já dirigir aos pobres. Daí vai passar por bispo, tal. Né? Então, nós temos muitas formas de alterar a nossa jornada. Então nós temos que entender que a família ainda hoje é a célula. Eu vou falar um termo aqui, vocês não vão gostar, tá? Não é um termo meu, é um termo usado pelo Osho. E em grande parte eu concordo. Tá? Mas eu não vou ter tempo para explicar isso para vocês hoje. Nosso tempo está acabando. E vocês vão pesquisar isso na literatura do Osho. A família é a primeira célula cancerígena da sociedade. A família é a primeira célula cancerígena da sociedade, que todas as corrupções e corrompimentos começam ali, e isso extrapola. O que é uma cidade, senão um monte de células familiares? Ok? O que é um país, senão um conjunto de cidades que são células familiares? Então o câncer começa ali, numa família, e vai contaminando todas as células da sociedade, a ponto de criar uma guerra mundial. Ok? Os conflitos e as coisas acontecem dentro da família, se extrapolam, criando uma sociedade, um modelo, e aí vai, e acontecem as guerras mundiais. E destruições sem precedentes. Tá ok? Então é isso. Tem mais perguntas? Não tem nenhuma pergunta para a gente encerrar, pessoal? Então, Pablo, dá os recadinhos para nós aí, então. Vamos lá, Pablo. A gente vai falar das palestras online ao vivo, que vão ser todas as segundas-feiras. Só vai ter uma por semana agora só. Palestras online pagas. Né? Seria todas as segundas. Todas as segundas. Começando no dia 16 agora, que vai ter o tema de... Avisando que segunda nós temos uma anunciada já. Segunda nós temos uma, viu, Pablo? Segunda-feira agora? Que não está nessa lista, que é parte da antiga. Volta lá. Volta a essa imagem aí. É como desenvolver a minha mediunidade. Isso, como desenvolver a minha mediunidade é segunda-feira. Então, já a partir dessa semana, vai ser só segunda. Depois só, acho que sexta-feira, né? Tem uma gratuita? Já ou não? Eu vou falar primeiro da segunda-feira. Isso, tá certo. Que vai ser a próxima, seria no dia 16, né? Uhum. Que é o tema Como Mudar a Minha Vida e Me Tornar um Ser Espiritual. Como mudar a minha vida e me tornar um ser espiritual. Aí na outra segunda, dia 23, seria O Caminho dos Budas. Isso. No dia 30, a essência fundamental do taoísmo. Isso, nós vamos estudar a essência do taoísmo chinês, da base do conceito filosófico chinês. Aí já em fevereiro, na primeira semana, no dia 6, o tema seria Os Extraterrestres Greys e Sua Missão na Terra. E no dia 13 do 2, o tema seria Atraímos para nossas vidas aquilo que vibramos. Vamos estudar de um ponto de vista diferente a lei da atração, tá? Não essa que está no filminho aí do cinema. Aí depois vem o Carnaval, né? Aí a outra palestra que seria no dia 7 de março, né? O tema seria O Poder Oculto Dentro de Nós. Depois, Lércio, a gente vai agora comentar sobre as palestras gratuitas, que a primeira vai ser já na semana que vem, no dia 13. Isso, são palestras, aquele esquema de palestras gratuitas, online ao vivo, com doação espontânea. Quero que você doa quando você quiser. E tá? Nessa do dia 13, que é na semana que vem, o tema vai ser Por que não existem ETs do maus? Por que não existe ET maus? Porque só o Lalá, eu acho que eu sou um dos únicos que prega que não existem ETs maus.
Então eu vou botar meus argumentos cada vez mais forte para vocês. Tá? Isso é uma palestra gratuita, né? Então, por que não existem ETs maus? Eu vou convencer vocês, um dia vocês vão chegar à conclusão. Tá? Porque se existissem ETs maus, vocês estavam fodidos nesse mundo há muito tempo. Tá? Vocês não têm noção com quem vocês estão lidando. Aí no dia 27/1, o tema vai ser sexo e espiritualidade. E no dia 10/2, o tema também é toda palestra gratuita que eu estou comentando agora. Toda gratuita com doação espontânea. No dia 10/2, o tema é morri, e agora? O que eu faço do outro lado da vida? Morri, cara. Eu acordei morto, tô morto, e agora o que eu faço? Eu já encontrei muitos espíritos perdidos que vêm conversar comigo. O que eu faço lá, eu morri? Vem pedir ajuda para mim. E eu ajudo, né? Eu que estou vivo, eu tenho que ajudar o cara que morreu. E daí na última semana, aqui no dia 24/2, o tema é o céu e o inferno. Legal, você viu? São temas bem fortes, né? Para agitar o coreto da moçada aí mesmo, né? É isso aí, Pablo. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela ajuda do Pablo, que está na técnica, na coordenação técnica aqui dos trabalhos, né? Então, pessoal, olha, eu vou ficar em pé. Namastê, muita luz a todos vocês, né? E até segunda-feira, né? Tá de volta aqui, ok? Muita paz, muita... deixa eu avisar, acho que vocês estão sabendo, né? Do nosso curso de Tai Chi online, né? Que nós vamos estar começando a trabalhar no dia 24. Então, dia 24 é uma terça-feira, nós estamos montando um curso de Tai Chi online com duração de 6 meses. Entre em nosso site e pegue maiores informações, ok? Namastê.